Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você gostar desse vídeo, acompanhar até o final, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Desde já um feliz Shabat para você, feliz sábado para você e para toda a sua família. Estou com minha Bíblia, convido você que pegue a sua. Hoje nós vamos estudar, olha só qual é o nosso assunto de hoje. Por que devemos descansar no sábado? Aqui nós temos pelo menos 6 motivos pelos quais nós devemos descansar no sábado. Convido você aí, onde você está, acompanhe comigo na sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra do Senhor Deus. O primeiro motivo nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao 3, que nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O verso 2 nos diz: E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3 diz: Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o primeiro motivo, para que possamos descansar no sábado, aqui traz a pessoa do Senhor Deus como Criador. Aqui diz que o Senhor Deus ele descansou no 7º dia da semana, após ter criado todas as coisas. E a palavra aqui descansa, ela é repetida 2 vezes no texto que nós lemos. Um outro fato também que chama a atenção é que nesse dia Deus ele abençoou. O verso 3 diz isso: e abençoou o dia 7º e o santificou. Um outro fato também que é interessante, nesse dia que Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou. Então, o primeiro motivo aí que nós temos para descansar no sábado, que Deus ele descansou nesse dia, tornou santo e abençoado. Agora veja só, o que diz Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11. Um outro motivo pelo qual nós devemos guardar o sábado. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, do verso 8 ao 11. Segundo motivo pelo qual devemos guardar o sábado. Êxodo 20, estou folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. Olha só o que diz a palavra de Deus, a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aqui diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O verso 11 diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual o segundo motivo que nós temos aqui, então, para descansar no sábado?
porque Deus ordenou que os santificássemos. Você percebe que o texto lá diz que nós devemos santificar o sábado. Lembra-te do dia de sábado, é para o santificar. Então, o segundo motivo é santificar. Santificar o sábado. Quando nós pegamos Levítico 16, verso 23, o que diz Levítico 16, verso 23? Perdão, Êxodo. Êxodo 16, ainda no livro de Êxodo, 16, verso 23, nos diz o seguinte. Estou folheando aqui minha Bíblia. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. 16, verso 23, que nos diz o seguinte. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Êxodo 16, 23. Respondeu-lhe ele, isto é o que diz o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo que sobrar, separai-o, guardando para amanhã seguinte. Então, o terceiro motivo que nós temos aqui para poder guardar o sábado, o maná que Deus providenciava no deserto, do primeiro ao sexto dia da semana, mostra a santidade do sábado. Então, esse maná que caía do céu era do primeiro dia até o sexto dia. Mas um fato que chama a atenção, que no sétimo dia esse maná ele não caía, e se deixasse de um dia para o outro, apodrecia e dava bicho. Mas no sexto dia Moisés diz para o povo, olhe, colham em dobro, né, e guardem para amanhã, porque amanhã não haverá, amanhã é sábado, amanhã é repouso. E um fato que chama a atenção é que ao colher o sexto dia, no dia seguinte, ele estava em perfeitas condições para se comer, não se perdia e nem dava bicho. Isso era a providência de Deus. Então, nós temos aqui o terceiro motivo. Deus, ele providencia, né? Quem guarda o sábado, Deus providencia as bênçãos, né? Para essa pessoa. Agora, veja só, o quarto motivo, né? Porque devemos guardar o sábado. Quando você pega Êxodo 31, 12, o que diz Êxodo 31, verso 12? Vamos lá. Ainda no livro de Êxodo 31, 12, nós vamos descobrir qual é o quarto motivo que devemos guardar o sábado. Estou folheando minha Bíblia, convido você que também faça o mesmo. Êxodo 31, verso 12. Quarto motivo pelo qual devemos guardar o sábado. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, olha só. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel, lhes dirás, certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Você percebe que o texto aqui traz uma expressão, e a expressão é a seguinte, pois é sinal entre mim e vós, e nas vossas gerações. Deus está dizendo a Moisés que o sábado é um sinal dele, né, entre o seu povo. E aqui fala que é um memorial entre Deus e o seu povo. Tem outro texto que confirma isso? Vai no livro de Ezequiel, capítulo 20, e o verso é o verso 12. Vamos ver se confirma, se Ezequiel confirma o que está dizendo em Êxodo. Que Deus tem um sinal, ou seja, um memorial entre ele e o seu povo. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Olha só o que diz Ezequiel 20, verso 12. Nos diz o seguinte. 20, 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Também lhes dei os meus sábados para se virem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Você percebe que traz a mesma expressão aqui? Olha, também lhes dei os meus sábados para se virem de sinal entre mim e eles. Então Deus tem um sinal
Deus tem um memorial entre ele e o seu povo. Quando você pega o verso 20, o que diz o verso 20? Diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Você percebe aqui a mesma expressão? Servirão de sinal entre mim e vós. Então, o quarto motivo aqui que nós temos para poder então guardar o sábado, que o sábado é um memorial entre Deus e o seu povo. Agora veja só, o quinto motivo aqui para nós guardarmos o sábado é que também Neemias, né, servo de Deus, ele também guardava o sábado, observava o sábado como um dia santo, um dia abençoado, um dia de descanso. E que prova eu tenho disso? Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 9, verso 14. Olha só o que diz o livro de Neemias 9, 14. Estou aqui folheando minha Bíblia. Convido você que também folheie a sua, para nós encontrarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Assim diz o Senhor. Neemias capítulo 9, e o verso 14, nos diz o seguinte, olha só o que diz. 9, 14. O teu santo sábado me fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Então perceba o seguinte, o teu santo sábado lhe fizeste conhecer. Você percebe? Neemias ele conhecia do sábado. E olha só o que diz o capítulo 10, aí, ainda em Neemias, e o verso 31, que diz assim, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Você percebe aqui o que o texto está dizendo? Que no sábado o povo não comprava, no sábado o povo de Deus não negociava, mas por que isso? Aí diz assim, nem no dia santificado, porque o sábado era um dia separado por Deus, o sábado não era um dia para se comprar, para se vender, para se negociar, você percebe? O sábado era um dia santo, e é um dia santo, no tempo de Neemias era, e nos dias de hoje também ainda continua sendo. Agora veja só, nós temos ainda um outro texto de Neemias, capítulo 13, a partir do verso 15. O que diz Neemias 13, a partir do verso 15? Nos diz o seguinte, 13, a partir do verso 15. Olha só o que diz. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderes mantimentos nesse dia. O verso 16, também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E aqui diz, contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fizeste profanando o dia de sábado? Acaso não fizeste vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já a sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. E olha só o que diz o verso 20. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém.
uma ou duas vezes. E o verso 21 diz: Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizeste, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Neemias aqui encontrava em uma situação complicada. Olha só, o povo, né, no dia de sábado, estava profanando o sábado. Ou seja, mercadoria entrava, né, em Jerusalém e o povo comprava. Esse povo aqui era o povo de Deus, estava comprando coisas no dia de sábado. E a história diz que Neemias ele protestou contra essa situação e Neemias fechou então as portas da cidade para que as pessoas não entrassem mais no sábado e vendessem ali, porque no sábado não era um dia de comprar e vender, não era um dia de negócio, mas um dia de buscar a Deus, um dia de uma entrega ao Senhor Deus, um dia separado, santo para Deus. Você percebe? Sabe, meu amigo, minha amiga, o sábado é um dia de descanso. O sábado não é um dia de comprar, o sábado não é um dia de vender, o sábado não é um dia de negociar, o sábado é um dia separado para Deus. Agora veja só, seguindo aqui o nosso estudo, esse então é o quarto motivo que devemos descansar no sábado, mas nós temos o quinto motivo, né? Aliás, esse é o quinto, nós temos agora então o sexto motivo. E qual é o sexto? Isaías capítulo 66, verso 23 e 24. O que diz Isaías 66? Convido você a abrir sua Bíblia aí e vamos ver o que diz o livro de Isaías, o profeta Isaías 66, verso 23 e 24. Esse é o sexto motivo pelo qual devemos guardar o sábado. Então vamos lá, 66, verso 23 e 24. E diz assim: E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor? Eles sairão e verão. Só até aqui. O capítulo 66 e o verso 23 diz que de uma festa, a lua nova, e de um sábado a outro, virá toda a carne a mim adorar. Aqui está falando sobre a nova terra, que no sábado os salvos irão adorar a Deus nesse dia, no dia santo. Por que aqui está falando sobre a nova terra? Olha só o que diz o verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então você percebe que na nova terra os salvos irão adorar a Deus no sábado. Você percebe? Esse dia será um dia especial, como é hoje, um dia de adoração ao Senhor Deus, e toda a carne virão perante mim, diz o Senhor. E que dia é esse? O sábado. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós estudamos aqui 6 motivos, né, pelo qual nós devemos guardar o sábado. 6 motivos. Mas, para nós fecharmos, né, tem mais um motivo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16. 4, 16. Vamos fechar aqui com 7 motivos para se guardar o sábado. Como o sábado é o 7º dia da semana, né? Nós vamos fechar aqui então com 7 motivos para se guardar o sábado. Lucas 4, verso 16, diz o seguinte: olha só. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui está falando de quem? Da pessoa do Senhor Jesus. Você quer ver uma coisa? O verso 14 diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunviança. Ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. E o verso 16 diz: E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado,
na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, aqui está falando de Jesus. O que Jesus fazia no sábado? Jesus observava o sábado, Jesus guardava o sábado, e Jesus ele santificava o dia de sábado. Aqui diz que Jesus estava na sinagoga, guardando o sábado. Temos um outro texto que confirma isso? Abra sua Bíblia aí, continuando em Lucas, capítulo 4, verso 31. O que que diz? Diz o seguinte: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Mais um motivo aqui, Jesus no sábado ensinava as pessoas as escrituras sagradas. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós tivemos aqui 7 motivos, para se descansar no sábado, para se guardar no sábado. E o último motivo que nós tivemos aqui apresenta a pessoa de Jesus como sendo observador e guardador desse dia. Nós devemos seguir aqui o exemplo do Mestre Jesus. E se Jesus guardava o sábado, observava esse dia como dia santo, por que eu e você não devemos guardar também esse dia? Todo especial. Você percebe? Jesus tinha esse dia como um dia santo, um dia de bênçãos, um dia de descanso. E eu e você também devemos ter esse dia como santo, descanso e um dia de bênção. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o sábado. Convido você aí onde você está a fechar os olhos e vamos conversar com o Senhor Deus. Amado Senhor Deus e Pai, aprendemos aqui, Senhor, pelo menos 7 motivos pelo qual nós devemos guardar o sábado. Esteja conosco, Pai, nos ajude nessa tarefa. Não é uma tarefa fácil. Nos auxilie, Senhor, com o Teu Santo Espírito, que possamos, Senhor, guardar em nosso coração, esses motivos que aqui aprendemos, para que esse dia, Senhor, se torne em nossa vida um dia santo, um dia de bênçãos, um dia de descanso. Nesse dia não é um dia de comprar, não é um dia de vender, não é um dia de negociar, mas é um dia que nós possamos estar diante do Senhor, exaltando o Teu santo nome, te glorificando. Esteja comigo, com meu amigo, abençoe-nos a cada dia. Obrigado pelo presente estudo da Tua Palavra. Eu te agradeço no nome doce e santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.